Boa tarde a todos e todas. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da Denise Abreu para essa conferência, para essa fala, nesse projeto tão bacana que Denise encabeça, né? acompanhado por tantas outras pessoas também engajadas nesse projeto que é a importância da escuta. Esse projeto que trabalha com essa atividade tão preciosa que é escutar o outro. Eu sou a Rosana Coelho, eu sou psicanalista, e eu vou comentar, vou trazer um texto, né, compartilhar um texto que é um artigo já publicado, mas que é um trabalho que eu gostei muito de fazer e espero, né, também que quem for assistir tenha o prazer de ler e de ouvir. O título desse trabalho é Sonho, Trauma e Despertar, ou o inconsciente é ético e não ôntico. Eu dividi essa apresentação em 3 intertítulos. O primeiro eu denominei Trauma e História. No livro em que toma moral como objeto de estudo e analisa suas manifestações nos campos de concentração, Todorov nos conta que sua motivação para escrever sobre experiências de quem viveu o Holocausto foi sua crença de que corremos o risco de repetir o passado se o ignoramos. Hannah Arendt, em seu fabuloso Origens do Totalitarismo, termina o capítulo sobre os campos de concentração com palavras que vão na mesma direção que esta dita por Todorov. Arendt escreve assim: os acontecimentos políticos, sociais e econômicos de toda parte conspiram silenciosamente com os instrumentos totalitários inventados para tornar os homens supérfluos. Com sua arguta leitura das vicissitudes políticas, a filósofa nos adverte que o modus operandi do totalitarismo e sua lógica peculiar, uma vez experimentados pelos corpos e mentes, podem sobreviver e ressurgir sempre que os homens não consigam ou não desejem gerir as idiosincrasias humanas de um modo politicamente mais digno. Escuto as palavras de ambos os autores como um alerta para a importância de falarmos sobre os ventos totalitários que sopram com força em nosso contemporâneo, e concordo com eles. Ao deixar suas pegadas no solo da história, a experiência do totalitarismo deixou no sujeito marcas que parecem tê-lo autorizado a um modo de gozo com o poder, do qual dificilmente ele prescindirá. Tal experiência protagoniza um tempo em que a razão encontrou motivos ditos razoáveis para não mais enjaular no seu sonho os seus monstros. Doravante, eles passeiam mais libertos, e podemos mesmo dizer que a experiência totalitária estremeceu a noção de indivíduo civilizado, tão zelosamente construída com as luzes da razão esclarecida. Adalto Novaes evoca eventos distantes no tempo, mas que guardam entre si o mesmo caráter extremo, a Shoah e o 11 de setembro, e nos lembra que a civilização vive a inversão em seu próprio interior, isto é, traz em si mesma a possibilidade de retorno à barbárie. Ao retornar à questão judaica, as argumentações de Elisabeth Roudinesco nos fazem ver que, depois do extermínio dos judeus pelos nazistas, as noções de genocídio e de crime contra a humanidade podem ser aplicadas a todos os estados do planeta, independente do momento histórico. As nações mais civilizadas da Europa foram justamente aquelas que deram origem à maior das barbáries, que foi os campos de concentração, cujos um dos nomes, Auschwitz, ainda provoca arrepios em muitos espíritos.
As considerações dos autores citados nos permitem compreender que, da modernidade ao contemporâneo, algo se modificou profundamente, no que diz respeito à representação que o sujeito pós-moderno faz de si mesmo e da realidade de seu mundo sociopolítico. Márcio Seligman Silva observa que esta representação, desde a modernidade, vem sendo perpassada pelo incessante reencontro com situações catastróficas e com as marcas que elas lhe deixam. Remetendo-se também a Shoah como um evento limite da humanidade, Seligman Silva argumenta que ela reorganiza toda a reflexão sobre o real e sobre a possibilidade da sua representação. Tal remissão serve para o autor teorizar sobre um certo limite presente nos eventos catastróficos, no que diz respeito à representabilidade desses eventos. A teorização sobre esses limites, nós sabemos, está no cerne da noção freudiana do trauma, entendido como a vivência de um evento que ultrapassa as possibilidades de sua assimilação e elaboração pela consciência. E está, igualmente, nas teorizações lacanianas do trauma como algo da ordem do impossível, uma experiência subjetiva em que o real domina e obstaculiza a simbolização dessa experiência. Acompanhar as pegadas de Seligman Silva e sua remissão a Shoah como evento paradigma da catástrofe nos permite tematizar sobre a realidade sociopolítica contemporânea. Isto porque testemunhamos hoje um retorno de forças políticas conservadoras e, com elas, toda sorte de experiências de segregação e extermínio daqueles que, por sua alteridade, encarnam o mal a ser evacuado, como, por exemplo, os indígenas, os negros, as mulheres, os homossexuais e os refugiados. Neste cenário, como muitas análises vêm demonstrando, fermenta uma política que esgarça os marcos democráticos tão duramente conquistados em décadas passadas, o que, por si só, já é deveras catastrófico. Nessa minha fala, elegerei os sonhos como um dos modos pelos quais o trauma convoca o sujeito a um encontro incômodo e desprazeroso com o real de uma experiência. Não podendo recusar essa convocação, só resta ao sujeito aceitá-la, ser ao mesmo tempo porta-voz e testemunha de um encontro que, paradoxalmente, dá chance ao sujeito de se despedir do que o traumatiza. Apreciaremos também o lugar fundamental que ocupa o contexto sócio-histórico-político na produção de sonhos traumáticos e o quanto podemos, ao ouvirmos os posicionamentos éticos e políticos dos sujeitos que lhe dão voz. O segundo ponto, então, da minha fala, eu chamei de Os Sonhos Falam. A Aurora do século XX encontrou na psicanálise uma contribuição original e inquietante. Os sonhos são realizações de desejo. Essa frase lapidar do Freud. Pondo em questão a crença secular de que o valor do sonho se deve ao seu caráter premonitório, Freud, no capítulo 7 da Traumdeutung, a interpretação dos sonhos, sustenta e desdobra esta fórmula e nos oferece sua teoria dos sonhos. A teoria do trauma ocupa a mesma importância que a teoria dos sonhos. Nos primórdios da psicanálise, trauma e histeria eram inseparáveis. Um passo importante para relativizar essa vinculação se dá na passagem que Freud faz da noção de trauma como decorrente de uma sedução real do adulto sobre a criança, a noção de trauma como que decorre de uma experiência que se revela no enredo de sedução contado pela histérica. Enredo que nada mais é a fantasia histérica carregada de desejo. Histérica e neurótica em geral, né?
uma fantasia que estrutura, né, as diversas estruturas clínicas, como a neurose, a psicose e a perversão. Assim, Freud estende a noção de trauma para além dos quadros psicopatológicos e nos ensina que o viver em si é traumático, que as próprias condições de subjetivação portam algo da ordem de um trauma, pois a existência humana, não podendo ser regida somente pelo princípio do prazer, não pode prescindir do encontro com a castração. É fundamental salientar que a eclosão da Primeira Guerra Mundial impôs à teoria psicanalítica uma releitura do conceito de trauma e dos motivos de sua emergência. Releitura que vem sublinhar o impacto dos eventos sociais, históricos e políticos no psiquismo. São as neuroses de guerra, tão frequentes neste momento histórico, que obrigam Freud a rever a etiologia do trauma e considerar que nas neuroses traumáticas, embora o componente sexual e as marcas das experiências infantis ainda estejam presentes, eles não são determinantes. Ao se deparar com a insistência pela qual a revivescência do trauma se fazia presente nos sonhos, Freud escuta o fracasso do princípio do prazer como regulador decisivo das experiências do sujeito. Ao ouvir o além do princípio do prazer, Freud revisa a teoria do trauma e sua relação com o sonho, sublinhando que os sonhos têm outra função igualmente importante: a de possibilitar ao sujeito a elaboração do que se coloca para ele como traumático, e que, por isso, resiste a encontrar escoamento pela via da consciência. Vindo assombrar o sujeito em seus sonhos, o traumático insiste em marcar presença em obediência à compulsão à repetição, como escreve Freud. Tal assombramento é sinal de que algo ultrapassa os limites defensivos do eu, e, ao mesmo tempo, de que o traumático não irá embora enquanto o eu não decidir saber sobre ele. A tensão entre o ver, no sentido dos limites e possibilidades da apreensão perceptiva de uma experiência traumática, e o encontro com o saber como expressão da verdade do desejo do sujeito, me parece um ponto axial nessa discussão. Por esse motivo, vou retomar um sonho de Freud no qual, eu entendo, essa tensão se coloca de forma paradigmática. Refiro ao sonho que chamamos de sonho com o filho morto, no qual um pai adormece no quarto contíguo em que o cadáver do filho estava sendo velado. O pai sonha que o filho está vivo e lhe interpela, dizendo: Pai, não vês que estou queimando? Sobressaltado, o pai desperta e vê o clarão da chama que queimava a mortalha de um dos braços do cadáver do filho. Freud analisa a ocorrência de eventos vividos entre pai e filho durante o tempo em que o filho ainda estava vivo. Propõe que o estou queimando pode ser uma remissão a algum momento em que o filho teve febre. E a expressão pai, não vês? Como remissão a alguma vivência entre ambos carregada de afeto. Mas insiste que, embora aflitivo, este também é um sonho no qual o pai busca realizar o desejo de ter o filho vivo novamente. Por este motivo, diz Freud, o pai escolheu sonhar com a advertência do filho sobre estar queimando, ao invés de despertar e tentar impedir que seu braço fosse queimado. Contudo, cabe indagar. Sendo um sonho com tamanha dose de angústia, o que motivaria a opção de sonhar ao invés de despertar? Qual seria a função do despertar para uma realidade que é similarmente traumática àquela que o sonhador viveu no sonho?
No seminário 11, Lacan vai retomar a leitura desse sonho, quando tratar da temática da repetição. O seminário 11 é um seminário muito importante, né? E nele, Lacan trabalha os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, né? Os 4 considerados por ele como fundamentais: inconsciente, repetição, pulsão e transferência. Lacan, então, nesse seminário, vai deslocar a interpretação da função do dormir para a função do despertar. Com essa estratégia, Lacan vai colocar o acento não na compreensão de que o sonhar serve ao prolongamento da experiência de satisfação do sonhador, como propõe Freud, mas ele vai apontar o que, no enredo do sonho, diz do sonhador, como sujeito, em seu encontro com o traumático, com o que ele chama de real. Lacan vai insistir que esse sonho não satisfaz a necessidade de prolongar o sono, tendo em vista que ele se aproxima muito da realidade que o sonhador encontra quando desperta. Ou seja, a realidade que provoca o próprio sonho. O cadáver do filho realmente está queimando no quarto ao lado. Assim, Lacan pergunta: o que é que desperta? Não será no sonho uma outra realidade? Aquela que Freud nos descreve assim: pai, não vês que estou queimando? Para Lacan, o que mobiliza o sonhador na experiência traumática da perda é o que ele experimentou sendo pai na relação com seu filho. No sonho, sugere Lacan, o pai reencena o pai reencena o que ele, como pai, não viu. O que ele, como pai, não pôde dar conta na realidade faltosa, é uma expressão de Lacan, que é o encontro com a dimensão real da morte do filho, dimensão impossível de ser plenamente simbolizada. Assim, Lacan propõe uma torção na leitura freudiana desse sonho e aponta o despertar e não o dormir como um recurso usado pela consciência para não despertar. O despertar, diz Lacan, nos mostra o acordar da consciência do sujeito na representação do que se passou. Ou seja, o sonho despertou o pai sonhador para algo que ele não pôde ver ou não pôde saber, algo que o implica como sujeito na relação com o outro, que é o seu filho. Cat Caroth também aborda esse sonho para teorizar sobre o que ela nomeia de despertar traumático. Caroth argumenta que o pai não consegue superar a realidade da morte do filho, vindo o desejo de superá-la se dar na ficção, ou seja, no enredo construído no sonho. Mas, ela insiste, embora se apresente como um paradoxo, é ao sonhar que o pai acorda, no sentido em que esse acordar se identifica com a possibilidade de responder à vivência traumática da perda do filho, de responder acordando a uma chamada que só pôde ser ouvida no sono. Para a autora, daí eu cito a autora, o acordar, na leitura que Lacan faz do sonho, é em si mesmo o lugar do trauma provocado pela necessidade e pela impossibilidade de responder à morte do outro, o que conjuga a dimensão subjetiva e a dimensão intersubjetiva. Logo, nos diz algo sobre o encontro com o real inerente a todo o ato ético. Lembremos que, para Lacan, a ética articula-se por meio de uma orientação do sujeito em relação ao real, uma expressão do Lacan, é uma espécie de definição que ele dá da ética, da psicanálise. Considerando que na gramática lacaniana o trauma significa a emergência do real como impossível de simbolizar
e a ética, nessa mesma gramática, se suporta em um ato vetorizado, guiado pelo real, penso que podemos formular que o real que comparece na vivência traumática também convoca, em um só golpe, o sujeito a posicionar-se eticamente em relação ao outro. Nesse sentido, podemos propor que os efeitos e vicissitudes do despertar traumático nos sonhos de angústia não apenas revelam a implicação subjetiva do sonhador, mas pode despertá-lo para o seu posicionamento ético diante das catástrofes do nosso tempo. Chego no último e terceiro ponto, que eu titulei como o inconsciente é ético e não óptico. Na caminhada até aqui, tomei os sonhos traumáticos como uma expressão da implicação do sujeito com o que emerge do real, implicação que alcança a relação ética que ele mantém com o outro. Notemos também que esse outro não é somente o outro que divide o espaço privado do lar, mas pode ser também o outro que disputa e compartilha os espaços sociopolíticos, os espaços de poder. Charlotte Beard, ensaísta e jornalista alemã, se devotou a uma proeza que merece nosso agradecimento. Que eu digo, os psicanalistas. Ela compilou, entre os anos de 1933 e 1939, mais de 300 sonhos de pessoas que estavam sob o Terceiro Reich, as quais foram condenadas, como se expressa a autora, a ter sonhos muito similares. Os conteúdos dos sonhos impressionam pela fiel expressão do ambiente e das condições totalitárias nas quais viviam os sonhadores, e desvelam não só seus conflitos subjetivos, como também os meandros das suas posições sociopolíticas em meio à vivência do totalitarismo. Algo que, com a psicanálise, aprendemos a identificar. O singular e o coletivo não estão em uma simples relação de oposição e muito menos de exclusão, mas se interpenetram, se comunicam webianamente e, no caso dos sonhos deste livro, revelam a problemática axial da política. A tensão entre se submeter, aderir ao sistema totalitário ou enfrentar, transgredir os ditames do outro que encarna o poder neste sistema. Estes sonhos revelam o que Lacan afirmou com propriedade: o inconsciente é a política. Foi justamente isso que me tocou no encontro com o livro de Beard. Mesmo que alguns dos sonhadores em sua vida de vigília não tomassem a decisão de se aliar ao regime ou de se declararem francamente contrários a ele, inconscientemente eles assumiram uma dessas posições. Eles experimentaram o desejo de fazê-lo ou a angústia diante da submissão ao outro totalitário. Eu trago aqui um sonho que está incluso na categoria que Beard nomeia de o não-herói, ou não digo uma palavra. Nesse livro, a autora cataloga os sonhos por títulos, né? Títulos que ela escolhe ali pela similaridade com o conteúdo dos sonhos. É o sonho de um médico oftalmologista de 45 anos que sonhou o seguinte. Agora eu conto, né, como o médico está contando o seu sonho na carta que endereçou a Beard. A SA instala arames farpados nas janelas dos hospitais. Jurei para mim mesmo que não admitiria isso em minha sessão, caso chegassem com seu arame farpado. Mas acabo permitindo que o façam e fico ali, a caricatura de um médico, enquanto eles quebram os vidros e transformam um quarto de hospital em um campo de concentração com arames farpados.
Mesmo assim, sou demitido. Porém, sou chamado de volta para cuidar de Hitler, pois sou o único no mundo que pode fazê-lo. Fico tão envergonhado de meu orgulho que começo a chorar. Tendo acordado totalmente acabado devido à crise de choro, o médico pensa sobre o sonho e lembra que, na véspera, um de seus assistentes foi trabalhar com o uniforme da SA. SA era a polícia secreta, né? A polícia do regime totalitário, né? E ele, apesar de revoltado, não protestou. Após essa lembrança, ele dorme e então sonha que está em um campo de concentração, mas que todos os prisioneiros são excepcionalmente bem tratados. Participam de jantares e assistem a peças teatrais. Ele se olha no espelho e percebe que usa um uniforme de médico de campo de concentração, com botas especiais e altamente brilhantes. Encosta-se no arame farpado e começa a chorar. Ao comentar esse sonho, Birod aponta que há, no primeiro sonho do médico, o reconhecimento de que o silenciar oscila entre a inação e o crime. E no segundo, o reconhecimento de que, embora tudo seja falso, ele se tornou cúmplice do que disse odiar. A autora escreve assim: sua imagem no espelho contradiz a imagem que ele quer ter de si. No entanto, suas botas altas brilham de forma tentadora. Ou seja, vemos um sonho aflitivo, vemos o sujeito em seu encontro com o desejo do outro do poder. Um encontro que, na forma de um sonho aflitivo, também é o encontro com o real traumático que diz da implicação e do enredamento do sujeito nos circuitos da demanda, e que estremece, por vezes estilhaça, a imagem cultivada pelo eu ideal. Ainda no seminário 11, pouco antes de interpretar o sonho do filho morto, Lacan vai discorrer sobre a fenda, a ânsia constitutiva do inconsciente, a qual ele qualifica de pré-ontológica, fenda que nos permite compreender o consciente, Lacan diz, como algo de não realizado, mas que, sublinho eu, se realiza nas formações do inconsciente. O sonho é uma delas. Lacan aponta o caráter evanescente, evasivo do inconsciente, para em seguida evocar a descoberta freudiana sobre o desejo indestrutível que povoa os sonhos humanos. Com essa teorização, Lacan articula inconsciente e ética de uma forma original. Ele diz assim: o estatuto do inconsciente, que eu lhes indico tão frágil no plano ôntico, é ético. Ao conferir esse estatuto ao inconsciente, Lacan nos adverte que o inconsciente não se funda em nenhuma ontologia, no sentido de algo que portaria uma essência, uma substância realizada e definida. Ele apenas pode ser apreendido como o discurso do outro, como efeito da estrutura. Ironia à parte, ou nem tanto, ao chegar no momento de concluir, lembro de uma outra passagem de Origens do Totalitarismo, onde Arendt está dissertando sobre os móveis de adesão e simpatia da grande maioria do povo alemão ao nazismo. Sobre esses simpatizantes e aderentes, Arendt reitera que eles foram mais facilmente cooptados entre a massa de indivíduos, ela usa a expressão, mais normais. Aqueles que são, ela diz, acima e antes de tudo, empregados eficazes e bons chefes de família. Essa facilidade possibilitou que, em poucos anos de ocupação do poder, Robert Ley, chefe da organização do Partido Nazista, observasse que a única pessoa que ainda é um indivíduo privado na Alemanha é aquela que dorme. À luz da teoria psicanalítica dos sonhos,
Tal afirmação evidencia que a pretensão míope de tudo saber, característica de certos governos, beira o ridículo. Evidencia algo mais. Impotente ao real que insiste, tal pretensão pode sucumbir à voz do inconsciente, como os sonhos trazidos aqui parecem demonstrar. Ainda que a experiência de um governo opressor seja traumática e dolorosa, ela pode trazer consigo o germe do despertar. O despertar do sujeito para uma questão que a psicanálise não cessa de não deixar de propor. Uma questão ética crucial. Agiste em conformidade com o desejo que te habita? A escuta, por um lado, dos fantasmas, a escuta por um outro, dos fantasmas que habitam o sonho de um sujeito, pode dar voz ao desejo de invenção de novos mundos subjetivos. Um trabalho que coloque a escuta em foco ganha, assim, um incomensurável valor. Era isso, obrigada.